você? Pode já liberar. Já está tudo ok. Boa Posso colocar para palestra. transmitir? Pode, por gentileza. Pode. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual doutora Andréa Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André. A professora doutora Alice Bianchini, palestrante desta noite. E essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Uma boa noite a todas. Eu passo a palavra para a doutora Andréa Tartucci para as suas considerações iniciais. Obrigada, Priscila. Então, boa noite, meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas que estejam aqui hoje presentes, participando desse importante encontro com a doutora Alice Bianchini, a palestrante dessa noite. Hoje nós recebemos na Casa da Advocacia Andreense uma das personalidades mais importantes no que tange ao tema voltado ao combate à violência à mulher. Doutora Alice Bianchini, eu sou fã incondicional, tenho por ela uma grande admiração, um grande respeito, e para nós que hoje estamos aqui a sediar o webinar Recentes Decisões do STF e do STJ sobre a Lei Maria da Penha, no formato virtual, nos sentimos imensamente honrados e felizes com vossa participação. Então, gostaria de agradecer, cumprimentá-la, e registrar aqui o meu abraço carinhoso e registrar também a gratidão de toda a diretoria e das comissões da 38ª subseção de Santo André. Quero também cumprimentar a doutora Amanda Garcia, a presidente dessa importante comissão de defesa da mulher em situação de violência, presidida por ela e vice-presidida pela doutora Priscila Kogan, também está aqui hoje nesse importante webinar. Doutora Alice, me sinto muito honrada e orgulhosa de estar ao lado dessas mulheres corajosas, valorosas, que estão também hoje lhe recebendo, lhe recepcionando, abraçaram esse projeto que foi instalada a comissão na nossa gestão, em que prioriza, inclusive, a inclusão de mais mulheres atuando nas esferas de poder e na 38ª subseção de Santo André. Então, eu parabenizo a doutora Amanda, a doutora Priscila, agradeço todo o empenho, toda a dedicação, não só na comissão, mas também nos trabalhos voluntários que a nossa casa tem. Parabenizo pela escolha, não só de importante tema, mas da palestrante. Realmente é motivo para aqueles que estejam nos ouvindo. Ela é nada mais, nada menos que a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, realmente, é digno de todos os méritos e de todas as honras nessa noite. Então, cumprimento, agradeço e parabenizo a todos que estão aqui hoje presentes. Então, doutora Priscila Kogan, gratidão e que Deus abençoe e que tenhamos um excelente webinar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Andréa Tartucci. Hoje abordaremos o tema Recentes Decisões do STF e do STJ sobre a Lei Maria da Penha. A professora doutora Alice Bianchini é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, dentre outros vastos, com currículo imenso. Doutora Alice, muito obrigada. Eu passo a palavra para a doutora Amanda para suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. Eu estou emocionada. Reitero todas as palavras da Priscila e da doutora Andréa. Professora Alice,
no nosso melhor sonho, quando nós planejamos essa comissão, quando a doutora Andréa nos desafiou, a senhora estava lá no nosso melhor sonho, no nosso melhor propósito para a comissão. O seu nome estava no hall das pessoas que nós idealizávamos para estar aqui fazendo a capacitação da nossa comissão. E no primeiro ano da nossa comissão, a doutora Andréa, ela nos desafiou. Foi um ano de formação de gênero e de estudo para que a gente pudesse caminhar, formando as novas integrantes e com técnica, né? E eu sempre falo aqui nas aberturas que eu acho de extrema relevância, é que as mulheres, elas partem de um lugar diferente, né? Então, nós temos capacidade, mas nem sempre temos condições. E ouvir a senhora essa noite é a máxima da gratidão do nosso coração. Eu falo nosso porque eu sei que é plural, que essa alegria não é só minha, que no primeiro ano nós fizemos a capacitação, inclusive com coaching, traçou o nosso perfil, fez o empoderamento, nos ensinou a acolher, e lá naquelas meditações, o que vocês planejam? A senhora já estava lá junto com a gente. Então, muito obrigada por vir trazer o conhecimento que é brilhante, o seu notório conhecimento jurídico e prático. Então, o que eu tenho para dizer para a senhora é muito obrigada, e vamos ouvir aqui, atentas e cheias de alegria. Muito obrigada, professora. Muita emoção e muita alegria. Professora doutora Alice Bianchini. Doutora Passo a Priscila, palavra. Pois não? me perdoe interromper pela Claro. ordem, né? Só queria registrar que também está participando do nosso webinar a doutora Sônia Cabral, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, um abraço carinhoso para todos aqueles que também estão no chat, que não estão aqui aparecendo na tela, mas que também estão participando também do nosso webinar. Doutora Priscila? Claro, obrigada. Perdoe. Imagina, professora doutora Alice Bianchini, eu passo a palavra para início dos trabalhos. Boa noite. Então, eu só começo agradecendo nessa acolhida tão gostosa, né? A gente está distante uma das outras, mas a gente se sente muito próxima quando a gente tem essa acolhida tão gostosa, doutora Andréa, Priscila, Amanda, doutora Sônia, que também está com a gente. Então, uma alegria muito grande poder estar na UAB Santo André, e dizer que começando a parabenizar pelo excelente trabalho de gestão que a doutora Andréa tem feito, um sucesso em toda São Paulo, a sua gestão, parabéns, e só essa gestão excelente porque, com certeza, a doutora Andréa está cercada de pessoas excelentes também, né? Então, parabéns a toda a gestão, e fico muito feliz com essa possibilidade de estar com vocês e falar desse tema, que é um tema que é recente decisões do STJ e do STF, no que tange a questão da Lei Maria da Penha. Quero dizer que eu vou passar aqui um materialzinho, porque tem algumas decisões, algumas questões mais técnicas para a gente trabalhar, e esse material logo deixo nas mãos da Priscila, da Amanda, para que quem queira possa, então, receber esse material. Então, não se preocupem, assim, nas anotações, do número da decisão, que é coisa bem do advogado ou da advogada, né? Poxa, deixa eu ver que decisão é essa para eu citar depois, já está ali a canetinha na mão. Muito bom. Mas, enfim, então, uma alegria muito grande estar com vocês. Eu estou aqui em Santa Catarina, que é a minha terrinha, muito embora, né, eu já esteja há 27 anos em São Paulo, me sinto mais paulistana do que catarinense, mas por conta da pandemia vim aqui para minha terrinha, perto da minha família, né, que a gente sempre, nesse momento tão delicado que todos nós vivemos, e na minha situação mais especial ainda, depois da perda do nosso querido Luiz Flávio Gomes, né, então ficar com a família tem me feito realmente muito bem. De forma que também é muito gostoso, então, também estar com vocês e matar um pouquinho de saudade aí de São Paulo. E eu começo, então, fazendo essa nossa apresentaçãozinha e trazendo algumas informações que eu reputo bem relevantes para que a gente possa começar a trabalhar as nossas questões aqui. Então, a primeira coisa que eu queria começar fazendo um convite aqui para que vocês que tenham interesse nessas questões, não só da Lei Maria da Penha, mas da condição da mulher na sociedade,
que a gente possa estar juntos também nas minhas redes sociais. Então, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como @professora Alice, né? E tenho publicado, hoje mesmo fiz uma publicação sobre a questão da exploração sexual de crianças, né? Do abuso e exploração infantil, exatamente por conta da data de hoje, que é uma data especial, uma data em que a gente nacionalmente para pensar sobre esses temas. Então, fica aqui o convite para as redes sociais. Mas eu queria começar trazendo essa recomendação, que é uma recomendação número 79 do Conselho Nacional de Justiça, que vai trazer para nós uma informação importante no sentido de recomendar que os tribunais de justiça de todos os estados façam cursos de capacitação com perspectiva de gênero, né? Então, muito importante, e essa perspectiva de gênero, claro que deve ser feita pelos tribunais de justiça, mas também tem que ser feita pela advocacia, como nós estamos fazendo nesse momento. Parabenizo de novo a OAB Santo André por essa iniciativa, como tem que ser feita também pelo Ministério Público, e tem sido feita também pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, ou seja, todos nós, atores jurídicos, que temos uma intersecção com a questão da violência de gênero, porque já começa por aí, né? Violência de gênero. E quando a gente fala a palavra gênero, já surge, assim, uma certa apreensão, né? O que é esse tal de gênero? O que significa isso? Mas observe, então, que o Conselho Nacional de Justiça vai determinar, então, essa capacitação com perspectiva de gênero para juízes e juízas que atuam em várias ou em processos que tratam da questão da Lei Maria da Penha, mas eu achei muito importante essa partezinha que eu vou ressaltar agora, que é também os cursos de capacitação para juízes e juízas de início de carreira, ou seja, você já vai começar a sua carreira na magistratura tendo essa capacitação com perspectiva de gênero, né? Importantíssima, então, essa recomendação. E isso é importante, principalmente quando a gente se depara com esse episódio que aconteceu no ano passado, no estado de São Paulo, em que o juiz, todo mundo teve conhecimento disso, né, que não tinha perspectiva de gênero, claro, né, um juiz sem perspectiva de gênero, ele numa audiência na vara de família, que ele era responsável, tratando de uma questão de guarda, fala para a mãe que estava disputando ali, né, a questão da guarda com relação aos pais da criança, e diz isso exatamente da forma como está apresentado aí. Se tem Lei Maria da Penha, tô nem aí, ninguém agride ninguém de graça. E aí a gente respira fundo, né, doutora Priscila, doutora Amanda, doutora Andréia, porque como assim ninguém agride ninguém de graça? O que está querendo dizer? Está querendo dizer, então, que essa mulher teve um motivo para sofrer essa violência? E quando a gente coloca esse tema dentro do âmbito do direito penal, a gente vai encontrar, sim, 4 situações que justificariam uma violência de uma pessoa contra outra. E todo mundo vai lembrar lá nas lições de direito penal, Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Essas 4 situações, ok, justifica uma violência de uma pessoa contra outra. Mas é claro que não se está discutindo nenhuma dessas causas de exclusão da licitude aqui nessa situação. Então, realmente muito preocupante. Outro ponto preocupante, como assim um juiz, um magistrado, vai pegar uma lei que está em vigor, que tem vigência, e vai dizer, não estou nem aí para a lei, ou seja, eu não aplico essa lei. Ele pode deixar de aplicar uma lei numa única circunstância, quando ele declara incidentalmente o quê? A inconstitucionalidade daquela lei. Então, a juíza, declara incidentalmente a inconstitucionalidade desta lei, não aplica essa lei por considerar inconstitucional. Pode, aí pode, mas também, de novo, não foi o caso deste magistrado. Atualizando, então, a informação, esse magistrado, ele foi afastado liminarmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje ele está respondendo um processo administrativo, ele já fez a sua defesa, e aí, opa, não foi bem isso, mas a gente tem que aguardar, então, o desdobramento, mas a probabilidade de vir com responsabilização bastante grave é muito possível neste caso aqui em relação a este magistrado, né? E aí eu queria também aproveitar, mostrar a dificuldade que a gente vai encontrar quando a gente trabalha esse tema, tanto na doutrina quanto nos tribunais, em relação à Lei Maria da Penha. E eu queria mostrar aqui um levantamento que eu fiz da doutrina e da jurisprudência em relação às decisões, né, dos tribunais de justiça, e eu fui, nesse meu levantamento que eu fiz, eu encontrei, na verdade,
3 grandes grupos de interpretação e aplicação da Lei Maria da Penha. Um primeiro grupo, como o juiz que nós acabamos de ver, né, que resiste à aplicação da Lei Maria da Penha. Um segundo grupo que apoia, mas não compreende corretamente, e isso é muito triste, porque vem com toda a boa intenção, né? Todo bonitinho, super bem intencionado, mas dá aquela escorregada enorme no momento de fazer a interpretação ou aplicação da lei. E temos aí, por sorte nossa, aquele grupo que apoia e compreende a Lei Maria da Penha, e para sorte nossa também, esse grupo está capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, todas as análises relativas a decisões que dizem respeito, né, que diziam respeito à Lei Maria da Penha, todas as investigações que eu fiz, né, em relação a todas as decisões, foram no sentido muito positivo, no sentido de que o Supremo está aplicando bem corretamente a Lei Maria da Penha, na minha perspectiva, claro, né? E aí, dentro dessa mesma pesquisa que eu estou mencionando para vocês, eu encontrei mais de 100 questões controvertidas na parte criminal da Lei Maria da Penha. E aí, nós que somos atores jurídicos, seja nós que somos, né, na advocacia, seja no Ministério Público, na defensoria, na magistratura, e mesmo dentro do âmbito da delegacia, das delegacias, imagine a dificuldade na aplicação da Lei Maria da Penha com tantas divergências. E essas divergências acontecem principalmente por conta desses 3 grupos. Então, nós vamos encontrar a grande maioria das controvérsias que eu tive a oportunidade de listar, mais de 100 questões controvertidas da parte criminal da Lei Maria da Penha, e vamos lembrar que a Lei Maria da Penha não é criminal, vamos lembrar que o percentual de questões criminais da Lei Maria da Penha não chega nem a 20% de toda a legislação, que nem é uma legislação grande, porque ela tem menos de 50 artigos, né? E mesmo assim, a quantidade muito grande de controvérsias, exatamente por quê? Porque não se está compreendendo e não se está fazendo corretamente a aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, para sorte nossa, de novo, né, vem de novo falando do Supremo Tribunal Federal. E naquele caso dramático que envolveu a morte de uma juíza, né, vítima de feminicídio, cuja morte, inclusive, aconteceu na frente das filhas e cuja morte foi filmada, nós tivemos, sim, uma indignação de todos nós da sociedade, mas para além da indignação que está correta e que nós já vivenciamos em outras situações, em razão de outros episódios que vitimaram mulheres, né, por conta de feminicídio, o que a gente encontra agora em relação a este caso é exatamente uma ação. Então, além da indignação, o que me conforta em relação a este caso é que nós começamos a ter ações. E aí tem uma coisa muito importante que é trazida, nesse caso aqui, pelo STF, desculpe, nessa nota pública, e eu que destaquei aí em negrito, que fala da questão da vergonha, né? Então, nós precisamos nos envergonhar dos números de violência contra a mulher no Brasil, e nós precisamos nos envergonhar pela não aplicação da Lei Maria da Penha, que inclusive, vamos só lembrar isso, é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e a gente tem essa oportunidade no Brasil de ter uma lei que ela é reconhecida mundialmente pela sua capacidade, pela sua qualidade, e a gente não aplica essa lei corretamente. E o resultado é esse número absurdo de feminicídios e violências que nós temos no Brasil. Então, essa questão da vergonha é uma questão importante, porque a vergonha é um sentimento, né, que vai trazer para nós sempre um sinal de possibilidade de modificação. Até o pessoal da psicologia, né, das terapias vão falar isso, e eu até estava assistindo agora, por coincidência, um vídeo exatamente nesse sentido, quando se diz que sentir vergonha é o primeiro ato para você mudar de comportamento. A gente pode pensar na nossa vida pessoal, né, Priscila, Amanda, né? Quando a gente tem vergonha de alguma coisa, a gente, opa, estou com vergonha disso, vou ter que mudar. E então é um ato muito importante, o ato da vergonha. E eu queria contemporaneizar também com um livro, que fica aqui uma recomendação literária, bibliográfica, o Código da Honra. E aí é o Antoni Appiah, e ele vai analisar como que acontecem as revoluções morais, aqueles casos que aconteciam durante anos, milenares, como, por exemplo, ele analisou os pés das chinesas amarrados, os duelos, os crimes de honra, e principalmente ele analisa também a morte de mulheres por questões de honra, entre aspas aqui, né, muito entre aspas, como a gente viu, recentemente
essa declaração do Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, né, que eu coloco aqui de novo, entre aspas, e ele vai analisando essas questões culturais milenares e ele observa que em determinado momento essas coisas se modificam, e ele vai tentar entender ou vai tentar pesquisar para saber o que se tem alguma coisa em comum para fazer com que não tivesse mais a amarração dos pés das chinesas, os duelos e os próprios crimes de honra, que hoje são muito menores do que se tinha antigamente, apesar de ainda existirem, né? E ele vai, faz toda uma investigação e chega a essa conclusão, que é um sentimento que muda a história, e ele traz esse sentimento, exatamente o sentimento de vergonha, né? Então, esse sentimento é um sentimento que nós temos que ter, e eu fico muito feliz, assim, fico muito aliviada quando alguém fala para mim, poxa, é vergonhoso o número de mortes de mulheres no Brasil. Eu digo, opa, é um sinal aí de que alguma coisa pode, de fato, mudar. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria destacar. E aí vem essa ideia, então, para a gente compreender que a Lei Maria da Penha ela é excepcional, e isso o Supremo Tribunal Federal compreendeu muito bem. Ela é excepcional, significando dizer que ela é o exemplo daquilo que está lá no artigo 3º do nosso Código Penal, que fala da lei temporária, é aquela que tem a previsão de início e fim no próprio corpo do texto de lei. E a excepcional é aquela que vigorará enquanto estiverem presentes os motivos que ensejaram a sua criação. E eu sempre venho dizendo, doutora Priscila, doutora Amanda, que eu quero estar viva no dia em que a gente for se despedir da Lei Maria da Penha. Ela não veio para ficar, ela veio para causar, e ela tem que causar. Causar o quê? Uma modificação fenomenológica, no sentido de fazer com que haja uma diminuição dos crimes de violência contra a mulher. No dia em que isso acontecer, nós temos que revogar a Lei Maria da Penha, porque ela será inconstitucional na medida em que ela não for mais necessária, né? Então, é uma lei excepcional. E como uma lei excepcional, nós não podemos colocar a Lei Maria da Penha e fazer a interpretação da Lei Maria da Penha dentro da caixinha do Código de Processo Penal, dentro da caixinha do direito penal, do direito processual penal, do direito civil. Todas essas áreas do direito são subsidiárias, mas eu primeiro tenho que aplicar a Lei Maria da Penha da forma como ela está prevista, para aí, se não tiver previsão, eu vou me deparar com outras disposições legais, né? E por que isso? Porque a nossa Lei Maria da Penha não é de natureza criminal, não é de natureza processual penal, não é de natureza civil, ela é de natureza internacional de direitos humanos. Então, ela foi toda trabalhada numa perspectiva internacional, né? Ela é toda calcada nos tratados e convenções internacionais. E se a gente não conhecer, decore e salteado, principalmente os 2 documentos internacionais mencionados na ementa da Lei Maria da Penha, no seu artigo 1º, está tudo errado, né? Como é que um advogado, uma advogada vai trabalhar a Lei Maria da Penha e não conhecer os tratados internacionais que são base de elaboração da própria lei, né? Então, realmente tem alguma coisa errada. E aí, dentro dessa questão de excepcionalidade da Lei Maria da Penha, no sentido de que ela trabalha de forma diferente, eu trago o exemplo dentro da nossa casa, que é a questão da advocacia, em que nós temos toda uma forma diferenciada da Lei Maria da Penha tratar a advocacia, imaginando ali o artigo 27, quando diz, né, que a mulher em situação de violência doméstica familiar deve estar acompanhada de advogado em todos os atos do processo, seja nas causas cíveis ou criminais, salvo por ocasião da medida protetiva de urgência. E aí a gente precisa compreender, vamos pensar lá, um processo penal cuja ação penal é pública, incondicionada, e começa com uma denúncia do promotor de justiça, a vítima precisa de advogado? Não, salvo no caso da Lei Maria da Penha, que precisa, sim, de um advogado ou de uma advogada, conforme está escrito no artigo 27. E se a gente for analisar, que eu não vou fazer esse exercício agora, mas só para deixar registrado, o papel do Ministério Público no contexto da Lei Maria da Penha, é totalmente diferente também do papel do Ministério Público fora do contexto da Lei Maria da Penha. O papel de protagonismo da magistratura é todo um protagonismo diferenciado aqui na Lei Maria da Penha. Então, nós temos que compreender que a Lei Maria da Penha ela vai causar uma modificação, inclusive nas normas
que nós estamos acostumados a pensar. Então, sempre que a gente vai se deparar com o instituto jurídico, nós temos que ver, peraí, mas e a Lei Maria da Penha, como é que trata essa questão? Porque ela normalmente vai tratar de forma diferenciada, né? E lembrando que essa participação do advogado e advogada num processo, veja, processo civil criminal, e em todos os atos do processo, inclusive, portanto, lá na fase policial, né? E aqui a gente vai encontrar essa situação que não é a mesma situação do assistente de acusação. Tomar muito cuidado, não confundir essa situação com assistente de acusação. São coisas bem diferentes. Bom, e eu falei, então, dessa decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, para a gente já atualizar recentes decisões, então, dos tribunais superiores, e eu queria chamar atenção aqui para essa fala do ministro Gilmar Mendes, no seu voto, né, na ADPF 779, quando diz, sem dúvidas, vivemos uma sociedade marcada por relações patriarcalistas, que tenta justificar com os argumentos mais absurdos e inadmissíveis as agressões e as mortes de mulheres cis ou trans. E aí fala de identidade de gênero aqui nessa decisão, é muito interessante, em casos de violência doméstica. Veja, aqui nós temos um recorte muito importante. Para a gente compreender, e a gente tem que fazer essa compreensão do que é essa violência de gênero a partir dos próprios tribunais superiores, e a gente já vai encontrar toda essa fala mostrando que é diferente. Então, ser mulher e ser homem na nossa sociedade é considerado coisas diferentes, quando, na verdade, nós temos a igualdade. Ainda que a gente reconheça as diferenças do homem em relação à mulher, aliás, temos que reconhecer as diferenças entre as mulheres, as diferenças entre os homens, o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado é para que essas diferenças não sejam convertidas em desigualdades, porque a nossa Constituição, no artigo 5º, vai falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? E aí fala ainda, nesse mesmo voto, chama atenção, dizendo que, felizmente, o debate tem se consolidado no meio acadêmico, especialmente a partir de pesquisas empíricas e leituras feministas dos problemas inerentes ao sistema penal. Agora a gente volta conectando. Perspectiva de gênero é igual à leitura feminista, porque a leitura feminista é a leitura que vai agregar um componente, o olhar na perspectiva não da mulher, mas na perspectiva do que acontece com o feminino. Então, é diferente em relação ao feminino, é diferente em relação ao feminino. O que temos de diferente em relação a isso? Temos que agregar essa informação e, a partir do momento que a gente compreenda que é diferente, nós talvez tenhamos que fazer alguma coisa para equilibrar essa diferença. Então, é essa perspectiva que se trabalha em relação às leituras feministas, né? E aqui, o que tem de diferente em relação à violência contra a mulher? O diferente é que, enquanto os homens são mortos por outros homens, 90% dos casos das mulheres, elas são mortas exatamente por seus companheiros ou seus ex-companheiros. Então, isso tem uma diferença muito grande. O que significa isso? Por que os homens que estão se relacionando com as mulheres estão matando essas mulheres? 90%. Outra coisa que é muito diferente, quase 60% dos casos de morte de mulheres acontecem dentro da sua própria residência. E aí eu preciso dizer uma fala muito forte. A casa não é o lugar seguro da mulher brasileira. Isso é forte a gente dizer, porque a gente imagina que a gente está na nossa casa. Eu vim aqui para Santa Catarina, né, para ficar mais segura, mais perto dos meus familiares, e a gente pensa, nossa, mas então na nossa casa a gente está mais segura? Mas não é o que acontece com uma parcela muito grande das mulheres, principalmente quando a gente coloca o item agora da pandemia, porque esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês são os últimos dados consolidados, são os dados de mulheres que morreram no Brasil no ano de 2019. Então, todas as mulheres que morreram no Brasil por mortes violentas, né, em 2019. Quase, então, nós tivemos 66,6% dessas mulheres que morreram eram negras. Percebemos que tem mais mulheres, tem havido aumento de mortes de mulheres negras e uma diminuição de mortes de mulheres brancas. Esse item também é importante, a gente tem que falar sobre ele, precisamos compreender por que isso é diferente. Por que está morrendo mais mulheres negras e está diminuindo o número de mortes de mulheres brancas? Tem alguma coisa diferente aí, por isso que a gente falava, né? Nós temos que ver as diferenças também entre as mulheres, as diferenças também entre os homens. Por que tem essa diferença? Se tem essa diferença, é porque alguma coisa está acontecendo, a gente tem que investigar.
Também uma outra preocupação é a arma de fogo, né? Quase 30% das mulheres mortas no ano de 2019 no Brasil foram mortas por disparo de arma de fogo. Então, tem muita questão, inclusive a Lei Maria da Penha vai trazer diversos dispositivos em relação à apreensão da arma de fogo, exatamente por conta deste dado. Então, a gente pega esses estudos empíricos, entende como é que esse fenômeno, o que está acontecendo em relação à violência contra a mulher e tenta fazer barreiras, né? Tenta trazer ferramentas de política criminal para que a gente tenha uma contenção em relação a esse número de violência. Bom, então, esse quadro mostra que é muito diferente a morte de mulheres em relação à morte de homens, mas o que é importante a gente colocar é que nós não estamos dizendo aqui que é mais importante quando morre uma mulher do que quando morre um homem. Nós estamos dizendo que é diferente, e por ser diferente, nós não podemos trabalhar com a mesma coisa. É igual uma doença. Se uma doença é diferente, nós temos uma doença A e outra doença B, eu não posso imaginar que o mesmo remédio vai ter eficácia para as duas situações. Pode até ser, mas eu tenho que investigar. Será que o mesmo remédio vai servir para essa doença A e para essa doença B? Quando a gente trabalha a questão da criminologia, quando a gente trabalha a questão da violência de gênero, é exatamente essa perspectiva. Será que tem que ser diferente? E o reconhecimento foi no sentido de que sim, tem que ser diferente. Por isso que nós temos toda uma perspectiva de gênero, porque sem essa perspectiva de gênero, nós vamos atuar da mesma forma e da mesma forma não tem dado resultado. Bom, o que é diferente também? Existe aqui essa resolução 5 do CNJ e CNMP para mostrar que existem avaliação de risco, né? Existem riscos aqui em relação à violência contra a mulher. Em situações que a gente vai ter de violência, que a gente não tem esses riscos em relação aos homens. E aí, por conta disso, inclusive, nós temos a Lei 14.149, agora no dia 5 de maio, entra em vigor no dia 6, que vai instituir esse formulário, aquele mesmo formulário que era apenas uma resolução, agora passa a ser lei, né, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E são feitas perguntas, então, para as mulheres, para saber, então, qual é o nível de risco que aquela mulher sofre. Então, isso é diferente, porque nós, mulheres, estamos mais vulneráveis quando nós estamos dentro da nossa própria casa, estamos tendo mais riscos. E é importante entender esses riscos e, a partir dessa compreensão, a gente vê o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer em relação a tudo isso, né? E aí que eu queria começar, então, dentro dessas discussões ainda do tribunal, outras decisões dos tribunais superiores, essa questão aqui, ó, que faz o seguinte questionamento: as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha estão condicionadas à existência de um processo penal ou de um inquérito policial? E aí a gente vai encontrar, então, né, um primeiro momento que eu faço essa questão para que vocês reflitam, não pensem só agora qual é a resposta do Supremo, do STJ e dos tribunais, não. Qual seria a sua resposta em relação a isso, né? Se a gente falou de toda essa importância, de toda essa diferença em relação à violência contra a mulher, de toda essa vulnerabilidade, será que é possível a gente imaginar que eu preciso de um processo criminal ou que eu preciso de um inquérito para definir uma medida que ela é protetiva, ela é de urgência? Me parece que o próprio nome já dá resposta, né? E exatamente nesse sentido, né? Nós vamos encontrar o STF, desculpe, para dizer que desnecessidade de processo penal ou civil, medidas que acautelam a ofendida e não o processo. E a gente vai ter que repetir isso muitas vezes, porque tem havido uma confusão em todo o território nacional em relação à medida protetiva de urgência, como se ela tivesse alguma relação com o processo penal. Aquelas medidas cautelares do Código de Processo Penal não tem nada que ver com a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. A medida protetiva da Lei Maria da Penha, exatamente como o Supremo vai dizer para nós, acautelam a ofendida e não o processo, né? Então, temos essa decisão é de 2019, Gilmar Mendes. Depois nós temos aqui o STJ. O STJ vai trazer essa informação para nós, mas demorou muito. Na verdade, só em 2014 nós tivemos a primeira decisão do STJ para dizer que não precisa de processo criminal e não precisa nem, e que pode, inclusive, ser deferida a medida protetiva numa ação civil. E foi um caso, inclusive, de partilha de bens. Um caso de partilha de bens, e que, então, o STJ determinou medida protetiva dentro do processo de partilha de bens. Agora, o que acontece? O que acontece é que até 2014 nós ficamos discutindo se precisava ou não precisava de um inquérito policial, se precisava ou não precisava de um processo criminal, o que na minha concepção sempre foi um absurdo e sempre fez com que houvesse uma diminuição
do nível de proteção da mulher. Então, a ineficácia da Lei Maria da Penha, que alguns vão colocar nesse sentido, na verdade, não decorre da lei, decorre da equivocada aplicação da lei, da equivocada interpretação da lei. Agora, não obstante, nós estamos em 2014, com essa decisão do STJ, nós ainda encontramos hoje, 2021, entendimento no sentido de que precisa do tal do inquérito policial, de que precisa do tal do processo penal, quando, na verdade, de fato, seria um absurdo esse tipo de entendimento, né? Essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, de 2014, como eu mencionava para vocês. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai trazer uma informação muito interessante, né? As medidas protetivas previstas na lei não são instrumentos para assegurar processo, muito importante isso. O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência das situações que a favorecem, e só, olha como, né, traz uma informação bem objetiva aqui. Elas não são necessariamente preparatórias de qualquer ação judicial, as medidas protetivas não buscam provar crimes, até porque podem ser deferidas mesmo em sua ausência, ou seja, mesmo que não exista o crime, pode haver uma medida protetiva de urgência. Parece até absurdo isso que eu estou falando, né? Mas, na verdade, a Lei Maria da Penha vai falar de violências, e nem todas as violências que estão lá previstas na lei têm um equivalente penal no sentido de ser um crime ou uma contravenção penal. Nós vamos encontrar violências previstas na Lei Maria da Penha que não estão tipificadas como crime ou como contravenção penal, mas ainda assim é considerado, sim, né, na verdade, uma violência, e por ser uma violência, pode ter uma medida protetiva de urgência em seu favor. Temos também aqui agora, segunda questão para a gente discutir, questão controvertida, efeitos da reconciliação do casal no contexto da Lei Maria da Penha. E esse tema, preciso dizer para vocês, que é um tema extremamente importante. E na medida que se compreende esse tema aqui, você deu um salto enorme na compreensão da Lei Maria da Penha, né? Então, a possibilidade de compreensão desse tema vai exigir, na verdade, algumas informações em relação às especificidades da Lei Maria da Penha. Mas primeiro eu queria mostrar aqui os posicionamentos. Na verdade, nós temos 5 posicionamentos sobre esse tema. 5, eu consegui recolher na doutrina e nas decisões, 5 posicionamentos. Eu estou colocando aqui os 2 mais antagônicos, né, para a gente não ficar tendo que falar dos 5. Mas o mais antagônico, primeiro, de um lado, nega a eficácia do consentimento da mulher em situações bem específicas. Então, tem situações que, apesar dessa mulher ter anuído, né, na reconciliação, não considera essa reconciliação. Um lado. O outro lado oposto, respeito incondicional à vontade da mulher. Ela é capaz, está em plena capacidade mental e ela pode decidir o que ela considera como sendo melhor para ela, e o Poder Judiciário tem que respeitar essa decisão. Então, são 2 posicionamentos antagônicos, e a questão agora é a gente pensar em relação a esse tema. E para pensar em relação a esse tema, eu mencionava a questão das especificidades, né? Temos que compreender que a Lei Maria da Penha está dentro de um contexto de uma violência de gênero, e a gente começou a desenhar a violência de gênero, mas eu não terminei ainda o desenho com vocês. Ela é contra, né? Tem que ser contra a mulher, e a palavra mulher aqui na Lei Maria da Penha, ela independe da identidade de gênero, então não é mulher no sentido biológico, mas essa é uma outra discussão. E ainda uma especificidade importante da Lei Maria da Penha é que a sua aplicação está restrita à existência dessa violência de gênero contra a mulher tendo ocorrido no contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto. Então, nós temos esse contexto aqui também para a gente avaliar. Se eu tiver essas 3 situações aqui de especificidades, eu vou aplicar a Lei Maria da Penha. E aí eu vou encontrar aqui algumas coisas importantes das especificidades, que é o chamado ciclo da violência. Se você que está estudando a questão da violência de gênero nunca ouviu falar da questão do ciclo da violência, você não sabe de uma coisa muito importante sobre esse tipo de violência, porque é exatamente isso, né? Nós temos as fases da violência doméstica, que vai começar com a construção da tensão, depois chega a tensão máxima, depois vem com a reconciliação, por isso que a gente chama de ciclo da violência, né? E o importante da gente compreender é que esse ciclo vai acontecer na vida do casal inúmeras vezes. E quanto mais vezes esse ciclo se abre, esse ciclo se fecha, mais intensa é a violência. Quanto mais vezes
então, para a questão da violência contra a mulher, né? Cada vez mais dramática. E a gente tem também outra especificidade, entendendo que mas antes de voltar para essa, só para dizer aqui, que, na verdade, muitas vezes que se entende como reconciliação, na verdade, é apenas essa terceira fase do ciclo da violência. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que parece ser a reconciliação, muitas vezes é só essa terceira fase. E se você não entender que é essa terceira fase e tirar as medidas protetivas de urgência, temos que compreender que cada vez que esse ciclo se abre e se fecha, mais a violência é maior. Portanto, ela precisaria de mais proteção e não de ser retiradas as proteções que ela tinha. E a gente tem ainda, de especificidade, 52% das vítimas não buscaram apoio nem sequer da sua família, ou seja, sofrem violência em silêncio. Nós temos uma série de processos psicológicos que podem acometer também essa mulher. E é por isso que a gente fala, e a gente chama atenção, no sentido de que achar que essa mulher que está sofrendo a violência está acometida de algum desses processos psicológicos, ela consegue sair da situação sozinha, é querer fazer igual o Barão de Munchausen, né? Ele cai na areia movediça e ele consegue, sim, sair da areia movediça, puxando a si e a seu cavalo, como vocês estão vendo pelos seus próprios cabelos, né? Ou seja, só o Barão de Munchausen consegue isso. Essa mulher que está nesse nível de violência, ela não consegue. Por isso que eu chamo sempre atenção quando uma mulher é atendida no nosso escritório de advocacia, por nós, advogados e advogadas, e ela vem e diz, olha, eu quero só a separação, eu abro mão de todos os meus direitos. Bom, essa fala já tem que abrir um sinal de alerta aí, né? Um pisca-pisca de alerta para o advogado ou advogada, porque provavelmente essa mulher é vítima de violência e ela não deve abrir mão dos seus direitos. Óbvio que ela não deve abrir mão dos seus direitos. Ela tem um direito a uma vida sem violência e com todos os seus direitos resguardados, né? E aí eu chamo a atenção nesse ciclo da violência também a questão da criança e adolescente, porque a Lei Maria da Penha tem uma preocupação também com a criança e adolescente. E aí vem a minha segunda indicação aqui bibliográfica, né? Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca. Ela tem vários poemas, um deles bem curtinho que eu queria compartilhar com vocês, diz assim: não sei dizer se minha mãe está aterrorizada ou apaixonada pelo meu pai. Parece tudo a mesma coisa. Então, eu trouxe esse poema para que a gente possa fazer um exercício mental e tentar entender o que se passa na cabeça de uma criança que está vivenciando com seus pais esse ciclo da violência. Porque num determinado momento os pais estão alegres, felizes, dançando e rindo, em outro momento começa a vir a violência fica no ápice da violência, essa mãe, então, ela se recolhe para seu quarto, esse pai está nervoso, essa criança vê, às vezes, marcas no corpo desta mãe, ou na alma desta mãe, e daqui a pouco está tudo bem de novo, e daqui a pouco está tudo mal, e daqui a pouco está tudo bem, e essa criança cresce com que noção do sentido de violência, né? Será que a violência é uma coisa boa? Será que a violência é uma coisa ruim? Será que a violência é uma coisa normal? Né? E ela não consegue, então, compreender. E aí tem uma outra especificidade muito importante da violência contra a mulher, que é a violência transgeracional, que é aquela violência que passa de pai para filho, no sentido de ação, mas a gente fala pouco do outro lado da moeda, que é a passividade, ou seja, essa violência que passa também na passividade de mãe para filha, no sentido de aceitação dessa violência. Então, é muito comum que esse menino ele pratique violência na sua família que ele for constituir, e é muito comum que essa menina aceite a violência na família que ela vier a constituir. Então, é importante também essa especificidade. E aí eu estou trazendo, né, muitas informações para a gente tentar falar dessa questão de número 2, né? O que significa reatar o relacionamento em termos, o que os nossos tribunais pensam sobre isso. Mas eu estou trazendo informações para a gente começar a pensar antes de ver a decisão dos tribunais. E aqui vem uma informação importante que eu queria compartilhar também, a Lei 13.715, lembrando que agora é efeito da condenação, a incapacidade por exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. Dentro desse nosso contexto que nós estamos falando, se um pai mata a mãe dos seus filhos ou pratica um outro crime apenado com reclusão, inclusive quando a gente fala agora do crime de perseguição, né? Se for na perseguição, naquela modalidade qualificada, mas também é crime de reclusão e, portanto, nós podemos aplicar esse dispositivo aqui. E aí nós temos, então, vamos imaginar um pai que mata a mãe de seus filhos, esse pai agora, né, perde o poder familiar.
essa disposição não existia até antes de 2018, significando dizer que nós sabemos e conhecemos casos do pai que mata a mãe de seus filhos e ele continuava com a guarda, caso, claro, né, não tivesse, se ele estivesse respondendo o processo de liberdade, ele continuava com a guarda e com todos o exercício do pacto de poder em relação aos seus filhos, uma coisa até meio dramática, você imaginar que a criança vai ser criada exatamente pelo pai que matou a mãe daquela criança, né? E o que significa isso para a própria criança? E nós tivemos um depoimento muito comovente, se depois vocês tiverem curiosidade sobre isso, da Maite Proença, que foi uma situação em que ela vivenciou. Bom, e aí a gente tem uma outra também questão interessante para trazer dentro desse contexto, que é a Lei 13.431, porque ela vai trazer, então, essa possibilidade pela primeira vez de uma criança e adolescente que é testemunha de violência, veja, testemunha de violência, não é vítima de violência, né? Testemunha de violência, ter a favor de si a aplicação de medidas protetivas de urgência, então, para a gente ficar bem atento à Lei 13.431. Bom, dentro dessa perspectiva, posição de número 1, reconciliação do casal não possui qualquer efeito. Quem pensa desta forma é o STJ. O STJ fala, inclusive, aqui nessa decisão, de suposta reconciliação. Veja, suposta, porque está trabalhando com perspectiva de gênero e compreendendo o ciclo da violência daquela reconciliação, que, na verdade, não é exatamente reconciliação, né? E fala mais, irrelevância. E vem aqui um trechinho para dizer que, no tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constitui óbice à persecução penal ou a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando a proteção da integridade física e psíquica, muito importante também esse acréscimo aqui dessa decisão do STJ, e psíquica da mulher, uma decisão, então, de 2019, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, né? Então, vejam, não tem nenhuma importância aqui a reconciliação do casal. E aí é importante a gente compreender exatamente isso, né? Porque quando a gente vai fazer uma perspectiva de gênero, nós temos que fazer a perspectiva de gênero na hora da elaboração da lei, e a Lei Maria da Penha foi toda trabalhada na perspectiva de gênero. Nós temos que também fazer essa mesma perspectiva de gênero no momento da execução, no momento da interpretação e no momento da aplicação. A interpretação, ela é feita exatamente pela doutrina, né? A aplicação é feita principalmente pelo Poder Judiciário, mas não necessariamente, né? Então, nós temos que ter essa perspectiva de gênero em todos os momentos. E essa perspectiva de gênero, então, vai exigir de nós a compreensão da condição feminina. Então, a gente tem que entender como que as mulheres estão morrendo, o que está acontecendo em relação a todas essas circunstâncias. Nós temos que saber dos estudos empíricos, e os estudos empíricos vão trazer para nós várias informações, como a gente colocou aqui, quando que as mulheres estão morrendo, em que situação que as mulheres estão morrendo, onde elas estão morrendo. Temos todos os estudos de gênero para a gente trabalhar também, né? E dentro dessa perspectiva dos estudos de gênero, quando o ministro fala exatamente da questão dos estudos feministas, e a gente tem o feminismo. E olha o que a gente vai falar, feminismo. E eu vou falar do feminismo a partir de uma decisão do STJ, decisões recentes sobre essa questão, e essa decisão aqui discutia se a Lei Maria da Penha era ou não aplicável para meninas, sendo que, vamos só lembrar, o artigo 5º da Lei Maria da Penha fala que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres independentemente da idade. Tem como ser mais claro, né? Tem, doutora Priscila, doutora Amanda, como ser mais claro? Não tem, né? Está dizendo, independentemente da idade, então significa que pode ser idade qualquer uma, mas mesmo assim, essa questão chega até o STJ, e o STJ, nesse voto do ministro Rogério Schietti, vai dizer exatamente isso. Gênero tem a ver com feminismo, mas não é igual a mulher ou a feminismo. As relações de gênero podem ser estudadas a partir das identidades feminina e masculina. Gênero significa relações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas relações. Qual é a relação dos homens e a relação das mulheres e a relação entre eles? Agora, é importante quando o ministro Schietti fala o seguinte, o feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem justiça. Então, agora a gente começa a entender a violência de gênero, porque a gente começa a entender que é uma violência
produzida a partir das relações de poder, por conta de nós termos dentro da nossa sociedade papéis diferenciados entre homens e mulheres. O que até então não seria o problema. O problema é que quando a gente separa os papéis, nós na sociedade damos um peso de mais importância para o homem, para o papel masculino, e tiramos de importância o peso do papel feminino. E a gente cria, então, uma hierarquia. Ora, se tem alguém que está exercendo um papel mais importante, essa pessoa é mais importante. Se tem alguém que exerce papéis menos importantes, é porque essa pessoa é menos importante. E eu crio, então, relações de gênero aqui, de poder, né? É o que está colocado aqui nessa decisão do STJ. E aí poderia ficar a semana inteira, né? Hoje é terça-feira, ficamos a semana inteira para falar das diferenças e das desigualdades em relação a homens e mulheres. Vou trazer duas. Primeiro, uma mulher que tem um filho vai receber menos 24% do seu salário, é a média nacional. Segunda informação, uma criança tem um pai e uma mãe, certo? Criança, um pai e uma mãe. A mãe dessa criança, mais de 50%, não está tendo rendas, e o pai dessa mesma criança, quase 90%, está tendo renda. Então, vejam a diferença também. A mesma criança, né? Tem o pai e a mãe, e a situação é completamente diferente se você é a mãe dessa criança e se você é o pai dessa criança. Por isso, de novo, temos que reconhecer as diferenças, mas essas diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Alguma coisa tem que ser feita para que não hajam essas desigualdades. E aí que eu gosto de trazer essa frase de Max Weber, para a gente fechar esse entendimento, quando ele fala que neutro é quem decidiu pelo mais forte, né? Então, nós sabemos que existem essas diferenças na nossa sociedade entre homens e mulheres. Uma pesquisa feita no Brasil agora, no período da pandemia, nos traz a informação de que haverá a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, doutora Priscila e doutora Amanda, porque a gente vai esperar 130 anos, né? 130 anos para a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Tenho certeza que a OAB de Santo André não vai esperar esse tempo todo e vai estar fazendo, como hoje, esse nosso curso de capacitação e tantos outros para a gente discutir e envolver cada vez mais pessoas para que a gente possa, em nível nacional, mudar esse trajeto, né? Mudar esse rumo, e precisamos mudar esse rumo com certeza. E aí vem também aqui uma outra informação do STJ, né? Porque nessa decisão agora do STJ, falando de novo do conceito de gênero, traz uma novidade interessante, né? Porque diz aqui, ó, o conceito de gênero não pode ser empregado sem que se saiba exatamente seu significado. Então, agora chegou o momento de nós sabermos qual é o significado do conceito de gênero. E a gente vai falar sobre isso a partir dessa perspectiva aqui, ó. Então, começamos a pensar o seguinte: o que leva uma mulher a não denunciar a agressão? A resposta dada pelas vítimas, né? Quando a gente pergunta isso para a sociedade e quando a gente pergunta isso para a vítima, a gente vê opiniões bem diferentes. Então, tem alguma coisa que acontece com as mulheres que sofrem violência que vão fazer com que elas não denunciem essa violência. Essa alguma coisa é uma questão de gênero. E aí a gente vai encontrar aqui, nas respostas, só para a gente já passar para a resposta, 31% a preocupação com a criação dos filhos, 32% a depender financeiramente do agressor, 62% medo de vingança do agressor. E aí a gente tem uma questão de gênero para a gente trabalhar assim. Essas mulheres, olha a situação, elas estão dentro de uma relação violenta e elas permanecem na relação violenta por medo de sofrer mais violência. É aquela situação, né, daquele ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E olha a situação surreal de você sofrer violência e não poder fazer nada com medo de sofrer ainda mais violência. E esse medo subjetivo das mulheres, e esse eu vou deixar esse material com a Priscila, com a doutora Priscila e com a doutora Amanda, para que chegue até vocês, as pesquisas que vão mostrar exatamente que esse medo subjetivo das mulheres tem mostrado que é real, porque as pesquisas vão mostrar que quem mais está morrendo no Brasil é exatamente as mulheres que estão querendo romper o relacionamento, né? Então, isso é importante da gente compreender. E aí vem esse tema que eu queria trazer, né? E a gente já está concluindo nessa minha fala de violência de gênero. Então, para a gente entender violência de gênero, a gente tem que compreender duas coisas. Primeiro, as mulheres podem ser vítimas de todo tipo de violência sofrida pelos homens. 2, entretanto, o inverso não é verdadeiro, significando dizer que nós vamos encontrar, então, uma quantidade muito grande de violência
que vai acometer somente as mulheres, ou seja, somente nós mulheres seremos vítimas dessas violências. E nós vamos ter uma outra quantidade de violência em que homens e mulheres serão vítimas, mas as mulheres são preponderantemente vítimas desse tipo de violência. Quando eu estou diante da situação A, que só mulheres são vítimas, ou da situação B, em que preponderantemente as vítimas são do sexo feminino, nós vamos encontrar, tanto na situação A quanto na situação B, a violência de gênero. Então, essa é a questão que a gente tem que compreender. E nós temos que compreender exatamente isso. Existem uma série, né, nós vamos ter uma série de violências que só nós, mulheres, sofremos. E nós temos outra série de violências que são preponderantemente as mulheres que são acometidas. E aí, para a gente compreender tudo isso, para a gente entender que é disso que a Lei Maria da Penha fala, e entender que a Lei Maria da Penha está num contexto restrito, porque ela não vai se dirigir a todas as mulheres, ela não vai se dirigir a todas as violências sofridas pelas mulheres, ela vai se dirigir às mulheres que sofrem violência de gênero em 3 contextos: violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, significando dizer que se uma mulher sofre violência de gênero no trabalho, não aplicamos a Lei Maria da Penha. Significa dizer que se uma mulher sofre violência de gênero dentro da escola, né, no âmbito educacional, não se aplica a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque se trabalhou com estatísticas e se verificou que é no caso, no contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto, por conta dessa situação do patriarcado, onde nós, mulheres, estamos mais vulneráveis, e a gente chama isso, inclusive, de vulnerabilidade situacional. Nesta situação de violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto, nós temos mais vulnerabilidade. E a Lei Maria da Penha tenta trabalhar fazendo o quê? Criando um espectro de maior proteção das mulheres. Então, ela não é uma lei punitivista, é uma lei protecionista, é uma lei que vem do âmbito do direito internacional de direitos humanos, e é uma lei excepcional que a gente está aqui, né, trabalhando bastante, fazendo toda uma força para que um dia a gente não precise mais desta lei. Agora, para finalizar, então, já nas minhas conclusões, queria dizer que, como eu me referi, o Supremo Tribunal Federal tem feito uma interpretação muito correta, uma aplicação muito correta da Lei Maria da Penha. O STJ já escorregou muito, mas muito, 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 só que cada vez mais tem trabalhado de uma forma correta. Então, as últimas decisões que eu analisei, de fato, já começou a compreender, já se começou a compreender a aplicação da lei. Agora, quando a gente vai para tribunais, quando a gente vai para juízes monocráticos e juízes monocráticas, nós ainda enfrentamos um problema muito sério, ainda há uma resistência muito grande à aplicação da Lei Maria da Penha, porque existe dentro da nossa sociedade, e aí eu cito uma pesquisa de março do ano passado, feita pela ONU em vários países, inclusive no Brasil, que vai mostrar que no Brasil e no mundo, né, 90% de brasileiros e brasileiras ainda têm preconceitos em relação à questão da mulher. Então, nós temos muitos preconceitos em relação à mulher, e por conta disso, nós precisamos todos os dias fazer essa perspectiva de gênero, tentar analisar dentro dos nossos atos, sejamos homens, sejamos mulheres, o que nós estamos fazendo para contribuir para esse estado patriarcalista que nós vivemos. E o que nós podemos contribuir para desconstituir este mundo, para fazer com que haja mais justiça, para fazer com que haja mais igualdade entre homens e mulheres, e para fazer com que, finalmente, a gente venha, execute, né, e planeje e realmente realize o nosso preceito constitucional que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A relação das obrigações já está igual, né? Nós já somos iguais. Eu diria até que a gente tem mais obrigações que não estão em lugar nenhum que os homens não têm. Então, obrigações está tranquilo, mas faltou a parte da igualdade, e que depender de nós, e com certeza da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, Santo André, nós ainda vamos fazer muita coisa para que essa situação realmente se realize, tá bom? Então, fico por aqui, fico à minha disposição, e muito obrigada pela atenção. Que satisfação, professora. Uma palestra impecável, densa de conteúdo, ainda mais para nós, advogados, nos faz pensar e refletir, e poderíamos lhe escutar a noite inteira. O tema é inesgotável para nós, amantes do direito. Eu vou passar a palavra para a doutora Amanda Garcia,
para as suas considerações, doutora Amanda, e alguma pergunta. Depois eu passo aqui para o chat, que tem algumas perguntas aqui para a professora Alice. Professora, muito obrigada. Eu vou assistir mais umas 2 vezes, assim que disponibilizar a gravação. O conteúdo é incrível, de fato muito enriquecedor e muito necessário mesmo. Até porque a pesquisa, como a senhora mencionou, ela é difícil, os processos correm em segredo de justiça, e a pesquisa vai ficando um pouquinho mais complicada, é ainda mais complicado do que a pesquisa dentro do direito das famílias, né? É isso que eu sinto quando eu me debruço para fazer as pesquisas. Eu tenho uma questão, eu coloquei no chat até para não esquecer. A senhora pontuou sobre o artigo 92 do Código Penal, o inciso 2º, relacionado ao poder de família. Ele se aplica para todos os crimes com a severidade da Lei Maria da Penha ou só para os mais graves? Porque nós temos muitas condenações com históricos gravíssimos, mas a condenação é ameaça, a condenação é uma lesão corporal leve. E aí eu sempre tento levar essas questões para as varas da família, que sempre é olhado com desprezo, na maioria das vezes, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre, na prática, como que é a aplicação desse artigo 92, inciso 2º, no Código Penal. Bom, então, Amanda, você colocou uma questão importantíssima, né? Vara de família e vara criminal. E aí a gente já tem que pontuar a história da competência híbrida. A Lei Maria da Penha fala que somente nas situações em que não houver vara de juizado de violência doméstica familiar, o juiz criminal vai atuar nas questões cíveis e criminais. Então, a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha já previu essa competência híbrida, e está lá escrito textualmente, não tem dúvida nenhuma. Só que nós não conseguimos implementar essa competência híbrida. Tem só um estado do Brasil, que é o Mato Grosso, né? Mato Grosso conseguiu instituir a competência híbrida, e aqui no Brasil, nos demais estados, o que acontece? Nós temos o processo criminal correndo na vara criminal e o processo de família correndo na vara de família, e muitas vezes sem interlocução do que está acontecendo com um, acontecendo com o outro, com decisões contrárias, né, contraditórias, e com essa mulher tendo que fazer a peregrinação na vara criminal, depois na vara de família. Aí, se ela precisa de defensor dativo, ela vai lá, se inscreve para defensor dativo e consegue na vara criminal. Depois faz todo o processo na vara de família. Quer dizer, eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre os problemas que essa mulher está enfrentando por conta de não ter um mesmo juiz ou juíza, né, que vai trabalhar com todas as questões. É uma questão só. E aí a gente teve uma alteração agora, recente, da Lei Maria da Penha, que vai falar que nas questões de divórcio, solução da sociedade conjugal, anulação do casamento, é o juiz, o único juiz que vai decidir sobre isso. Então, uma melhoria, mas ainda assim temos muitas questões, principalmente de guarda, né, que precisaria, sim, de que fosse tudo num único local, que ela pudesse resolver todas as questões. E aí vem essa questão do poder familiar, que até pouco tempo era chamado de pátria e família, né? Que era o poder do pai, né? Então, agora a gente tem essa fala do poder familiar. E esse poder familiar, então, ele vai ser retirado nos casos de crimes apenados com reclusão. Por isso que o stalking, no caso qualificado, daria ensejo, então, a perda do poder familiar, né? E falo do stalking por quê? Porque 90% dos crimes de stalking vai vitimizar mulheres, e é dentro do contexto da Lei Maria da Penha, por incrível que pareça, é sempre uma situação de que terminou o relacionamento e tal, e acontece essa perseguição, né? Inclusive, no próprio formulário de risco lá que a gente fez menção, que agora virou lei a partir do dia 6 de maio deste ano, algumas perguntas que eram feitas já no formulário tinham a ver com essa questão do stalking, né? Já tinha essa do crime de perseguição, antes mesmo da existência do crime de perseguição. Mas, de qualquer forma, o que nós vamos encontrar, então? Crimes de reclusão, e eu queria chamar atenção para isso, né? Nós não tínhamos disciplinamento jurídico antes, então imagine a questão psicológica de uma criança que é criada, né, pelo pai que matou a sua mãe. Então é uma situação bem dramática, bem delicada mesmo. E queria chamar atenção para a legislação argentina,
que a legislação argentina, ela prevê a mesma coisa que nós prevemos aqui, uma legislação mais antiga do que a nossa, e ela traz uma exceção que eu achei interessante, que no caso da mãe que mata o pai do seu filho porque ela estava sofrendo violência doméstica, ela não perde o poder familiar. Olha que interessante, né? Porque reconhece, porque nós temos 4 tipos de homicídios em relação à ruptura conjugal, e um deles é exatamente o homicídio por maus tratos. Esse é praticado normalmente pelas mulheres que sofrem violência. Então, ela não agiu em legítima defesa, não é que ela matou no momento em que ela foi agredida para se defender, porque normalmente as mulheres não matam nesse momento, elas vão matar exatamente no momento em que o homem não está oferecendo perigo, ele está dormindo, ele está bêbado, ou ele está de costas, né? Ou seja, quando ele não está oferecendo perigo para essa mulher. Então, tem uma legislação argentina, na legislação argentina tem essa exceção que eu achei interessante, porque essa mãe que mata, ela vai sofrer todos os rigores da lei, mas ela não perde o pátrio poder em relação aos filhos. Então, achei interessante só para a gente polemizar um pouquinho aqui esse tema. Na última palestra que nós tivemos com a Cláudia Luna, a doutora Cláudia Luna, ela trouxe estatísticas de que nós estamos matando, e matando com faquinha de pão, matando com o que tiver na frente, para sobreviver, para conseguir principalmente resistir. Agora nesse período da pandemia. Tem 2 coisas que estão acontecendo nesse período da pandemia. As mulheres cometendo suicídio por conta da violência, que é outra coisa dramática, e as mulheres matando os homens por conta da violência, que é outra coisa dramática também. Né? Exatamente. A doutora Andressa colocou uma pergunta aqui no chat, professora, ela disse assim: boa noite, professora Alice. Já que você abordou a tese inconstitucional da legítima defesa da honra, gostaria de perguntar, como você analisa os julgamentos recentes do Tribunal do Júri sobre o feminicídio, que estão abordando a tese da legítima defesa da honra de forma implícita? Além disso, gostaria de saber se você defende uma modificação da estrutura do Conselho de Sentença para que haja paridade de gênero e seja melhor visualizada a perspectiva de gênero no Tribunal do Júri. Obrigada. Sim, que bom, Andressa. Quantas perguntas interessantes, quantas questões que a gente precisa abordar, né? Temos um projeto de lei, sim, que fala dessa questão da paridade de gênero dentro do Conselho de Sentença. Acho que é um ponto muito positivo, acho sim que é um ponto muito positivo, acho que temos que ter essa diversidade em todas as coisas, nós conseguimos, né, temos que sempre falar da nossa casa, né, da OAB, vamos ter a eleição esse ano pela primeira vez, então, com paridade de gênero e com cota também racial, porque é outra coisa importante também, a gente sabe que nesses casos, né, de feminicídio, de homicídio, vamos falar mais no geral, nós temos muitos acusados que são negros, e aí são julgados por um conselho de sentença de homens brancos, né? Então, também temos que ter essa questão, é importante, porque essa questão é da empatia, né? É da capacidade de você se colocar no lugar do outro, que é muito importante quando a gente fala de conselho de sentença, de julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, essa questão da paridade eu acho muito importante, e a questão da legítima defesa da honra de forma implícita. Nós já temos um documento importantíssimo chamado Diretrizes para investigar, processar e julgar mortes violentas de mulheres, chamado Diretrizes do Feminicídio, Diretrizes Nacionais do Feminicídio no Brasil. É um documento, né? Existe um documento latino-americano, que são as diretrizes latino-americanas do feminicídio, existe um documento europeu também, mas o Brasil foi o primeiro país a ter um documento nacional, feito para, né, exatamente para a nossa situação, né? Feito sob encomenda para a condição do Brasil. E esse documento é um documento que eu fico aqui, recomendo que todo mundo leia, ele é bem facilzinho de baixar aí pela internet, no Google, né? Diretrizes Nacionais do Feminicídio no Brasil, você já vai baixar. E ele tem, então, recomendações tanto para os peritos, quanto para os policiais, para os advogados, para os defensores, para os promotores, para os juízes, ou seja, para todos nós, atores jurídicos, que vamos nos deparar com a investigação, com o processo ou o julgamento de casos de feminicídio. E eu acho muito interessante, porque desde, inclusive, a perícia, tem recomendações no sentido de que o perito ou a perita que vai fazer, né, a análise no local do crime, não se circunscreva, por exemplo, a somente ver as manchas de sangue, que foi mais para a direita, mais para a esquerda, de que forma que o corpo da vítima estava, qual era a condição dela, os ferimentos que ela tinha, não, diz
além disso tudo, que é óbvio, né, faça mais coisas. Olhe, inclusive, dentro da geladeira. Olha que coisa interessante. Para olhar dentro da geladeira, para ver que efetivamente a mamadeira do neném estava ali preparada para ser dada, que a casa estava em ordem, que a lavanderia que tinha mantimentos, que estava tudo certinho, e coloque isso, registre tudo isso, para evitar que lá no tribunal do júri não se faça a desqualificação dessa mulher, inclusive na condição de mãe, né? Porque o que mais se faz é de buscar desqualificar a vítima para tentar criar na ideia dos jurados, né, que aquela vítima, então, mereceu até morrer, né? De alguma forma muito indireta, mas chegando a querer trazer esse tipo de informação. Então, já era realmente... Já havia toda uma orientação no sentido de que isso não deveria ser feito, né? E para que isso não pudesse ser feito, para que pudesse ser contestado através de outras provas, que essas provas também fossem levadas. Então, não bastava só você falar sobre o fato. Então, você já tinha que levar prova de que a mulher não era uma desqualificada, né? Então, olha que coisa mais absurda. Quando a gente teve essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, a gente recebeu com um alívio, claro, né? Ufa, foi declarado inconstitucional essa tese, mas a gente também recebeu com uma decepção, porque, olha, eu sou estudiosa de questão de gênero, tenho estudado isso desde o meu mestrado, que eu fiz aqui na Federal de Santa Catarina, nos idos de 1990, né, e quer dizer, faz tempo pra caramba, né? E eu não estava atenta a esses casos de legítima defesa da honra que estavam acontecendo em todo o Brasil. E como muitas vezes não havia recurso por parte do Ministério Público, eles não chegavam aos tribunais de justiça e a gente não tinha condição de saber desse material. E eu fiquei muito decepcionada com essa informação de que havia ainda a tese da legítima defesa da honra, e confesso que eu fiquei assustada, e fiquei assustada pelas minhas sobrinhas, principalmente, né? Imaginando que elas namoram, são casadas e tal, e daqui a pouco uma delas aí é morta pelo seu marido, né, pelo seu namorado, inclusive entendendo que houve justificativa para tal. Então, foi uma situação bastante delicada. Agora, não pode, e isso está escrito na decisão dos próprios ministros, o Gilmar Mendes colocou isso de uma forma muito expressiva, não pode nem de forma implícita ser colocado isso no conselho de sentença pelos jurados, né? Quer dizer, não pela defesa. Agora, que pode acontecer de passar desapercebido, porque a cultura machista ela é tão introjetada na nossa vida que às vezes passa despercebido. Por isso que a gente tem que ter capacitação com perspectiva de gênero. E eu venho falando, inclusive, essa questão agora em relação ao crime de perseguição. Porque tem coisas que a gente naturaliza e coloca como sendo coisa romântica. Não, mas o homem está fazendo uma coisa mais linda, ele está mandando todos os dias um buquê de rosas para a mulher. Por que essa mulher está reclamando de um homem assim tão apaixonado, tão romântico, que está mandando flores para ela todos os dias? O que essa mulher quer? Por que ela está reclamando da vida? Né? Não tem mais nada o que fazer? Ou seja, a gente vai romantizando coisas que para essa mulher que está recebendo, né, sem querer receber, flores todos os dias na sua casa, de uma pessoa que ela já rompeu o relacionamento, que ela não quer mais se relacionar, isso é extremamente aflitivo, porque você vai dizer, mas são só flores? Sim, mas e ela não quer, ela tem direito de não querer, e ele não pode insistir, né? Então, é perseguição, sim, mandar flores para a mulher a partir do momento que ela diz, não quero mais receber essas flores. Então, a gente romantiza muita coisa, né? A gente ainda fica imaginando situações que são de perseguição, e muitas vezes eu já tive observando, vendo, inclusive falas de pessoas que estão comentando essa lei nova, dizendo, não vamos confundir aqui o homem romântico do homem perseguidor. Calma, o que é esse homem romântico? Porque às vezes de romantismo não tem absolutamente nada, né? Ele só está mostrando o seu inconformismo com aquela separação, né? Com aquela término do relacionamento. Então é importante a gente compreender, e a gente vai precisar de muita percepção, aguçar muito essa nossa capacidade de entender o que é uma forma indireta de você levar a essa tese da legítima defesa da honra. Mas isso é um exercício que todos nós vamos ter que fazer durante muito tempo. Professora, a senhora pode dar mais alguns exemplos comuns do crime de perseguição? Sim, a gente tem vários, né? Agora, assim, para a gente colocar o que mais acontece mesmo é a situação de você ir no local e aquela pessoa está naquele local, né? Ou então você vai no local e a pessoa manda uma mensagem para você. Você estava linda com aquela calça marrom listrada, né? Você estava linda com aquele óculos de sol, e aí você diz, opa,
essa pessoa, né, como é que ela sabe onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, etc. e tal. Então, o que é mais comum, realmente, nesses crimes de perseguição, é a situação de a pessoa estar no local em que você está, né? E aí você não sabe exatamente por que aquela pessoa está ali, o que ela pode fazer, e fica aquela questão de você não quer mais nem sair com medo de encontrar aquela pessoa e o que ela possa fazer, né? Então vai restringir a sua própria liberdade de ir e vir, a sua tranquilidade de se locomover. Esse é o caso mais comum e principalmente acontece, e mais comum também acontecer, os crimes de perseguição ao término de um relacionamento. E aí também tem uma outra coisa importante para colocar, que o formulário de risco coloca isso como sendo um risco, e é um risco elevado. Se uma pessoa não se conformou com o fim do relacionamento, e eu sempre digo, na verdade a gente fala assim, né? O homem não se conformou com o fim do relacionamento, ele matou porque ele não se conformou com o fim do relacionamento, na verdade o que ele fez é não aceitação da autonomia da mulher. Então este homem que não aceita a autonomia da mulher é um homem que tem uma propensão, um risco ali muito grande de ser aquele escalonamento, né? Porque o stalking, normalmente, a perseguição, é o primeiro de uma série de atos que vão indo num escalonamento cada vez mais grave, até podendo, não que vai acontecer em todos os casos, né? Mas podendo causar o feminicídio. Tem mais uma pergunta aqui, professora. A Priscila, ela pergunta: como ficaria a questão da guarda dos filhos em caso de violência doméstica entre duas mulheres trans? Certo. Então, mulheres trans, violência doméstica, aplicação da Lei Maria da Penha, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Quando são dois homens, né, aí já fica um pouco mais difícil, mas cada vez mais as decisões são no sentido de aplicar também a Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Nós temos duas mulheres trans, tem a guarda do filho e tem uma violência. Na verdade, a aplicação é igual, né, como se fosse um casal heterossexual, porque, na verdade, nós vamos encontrar a situação de que, havendo violência, normalmente você não vai conseguir ficar com a guarda dessa criança, né? Não vai ficar com a guarda. As visitas, normalmente, são monitorizadas, né? Você vai lá, faz o monitoramento, alguém junto, nunca aquele agressor e o filho, mesmo que ele nunca tenha agredido o filho, né? Nunca vai estar presente sozinho, então tem todo um processo, toda uma técnica aqui. E o mais importante também, nesses casos, é o encaminhamento para centros de reflexão, porque a partir desses centros de reflexão pode ter uma mudança no comportamento e na cultura daquela pessoa e faz, né, pelo menos é o que a gente observa nos resultados de homens que são encaminhados para centros de reflexão, o percentual muito baixo de reincidência na violência, ou seja, é um tipo de programa que tem uma eficácia muito grande e a gente precisa sempre lembrar disso, porque a Lei Maria da Penha se preocupa com a vítima, se preocupa com as testemunhas do fato, se preocupa com as crianças e adolescentes, com os demais familiares e também com o agressor, né? Porque não adianta nada a gente punir esse agressor e ele continuar praticando a violência contra aquela mulher, muitas vezes até, ou contra outra mulher. Então, o centro de reflexão também tem que estar sempre no nosso radar. Muito obrigada pelas respostas, muitas felicitações aqui no chat, pelo Facebook, agradecendo, um conteúdo incrível, eu sou sua fã. Eu vou passar a palavra para a doutora Amanda, para suas considerações finais, doutora Amanda. Professora, Um recadinho nosso, né? Nossa comissão tem uma proposta que nem sempre a gente consegue livrar a mulher da violência, né, por infinitos motivos, né? E uma das nossas propostas é o acolhimento. Então, como em muitas situações a gente não consegue tirar a mulher da situação de violência, até porque não basta só a nossa querência, né? Então, a gente tem um projeto de acolhimento, onde a proposta é dar à mulher dar às mulheres horas sem violência. E aí nós fazemos oficinas de arte, onde o direito é ensinado de forma bem sutil, na naturalidade dos diálogos, e a nossa comissão também faz a parte das oficinas. Então, esse troféu aqui é o troféu Marias. Esse troféu é para validar a coragem, a intenção da mulher, e para quando ela porventura se sentir sozinha, olhar para essa imagem e lembrar que aqui tem a intenção
e a energia de muitas mulheres, porque a pintura, o fazimento é com as nossas mãos. Bonito. Então, junto com este troféu, vai uma carta, e a senhora vai receber Opa. pela colaboração com a nossa comissão, com o nosso aprendizado, com a nossa capacitação. Então, eu peço para que a senhora deixe o endereço de correspondência para a gente enviar para a senhora, tá? E eu vou ler aqui a cartinha para a senhora entender o que ele significa para a nossa comissão e para as mulheres que recebem esse troféu. Então, é a validação quando uma mulher consegue sair de um divórcio, quando uma mulher consegue se livrar de uma situação de violência, ou quando ela dá o primeiro passo, que é muito importante, quando ela vem se encontrar com outras mulheres para se informar, para experimentar momentos não violentos e poder fazer um comparativo. Porque, como a senhora bem mencionou, muitas vezes a gente confunde, já não sabe mais o que é amor, o que é cuidado, o que é loucura da violência. Controle, né? Então, Controle. é muito importante ter um parâmetro. Então, esse é o convite, trazer essa mulher para ter um momento de acolhida, de escuta efetiva, de demonstração de afeto e arte. Então, eu vou ler a cartinha que a senhora vai receber. Então, o Troféu Marias. Quem recebe o Troféu Marias é uma mulher extraordinária, comprometida de alguma forma com a evolução das nossas iguais. Essa cultura surgiu em oficinas de acolhimento e fortalecimento entre mulheres, construída a várias mãos, sentimentos, mentes e corações. Representa uma de nós, cada de nós. Simboliza o tamanho da nossa força enquanto coletiva de mulheres, amparadas umas nas outras, confiando na máxima de nossas potências para sobreviver. Em muitos momentos na vida, podemos esquecer o tamanho da nossa força. Então, esse troféu seguirá contigo para que jamais se esqueça da sua capacidade e como essa capacidade potencializa quando reunidas com mais mulheres. Olhe sempre para Marias e reflita sobre o quão merecedora você é e pelo simples fato de resistir enquanto mulher em um país estruturalmente machista. Mulheres que apoiam outras mulheres, que ensinam o que sabem com respeito, que ouvem com atenção, que acolhem com olhar e que levam o compromisso de nunca, nunca violentar outra mulher. Muito obrigada, professora Alice, por contribuir com o nosso crescimento e aprendizado, tanto com relação à nossa comissão, tanto com relação à nossa classe. Isso é revolução com evolução. Informação é poder. Esse singelo troféu expressa o reconhecimento ao compromisso de contribuir com a vida das mulheres. Muito obrigada. Que lindo, Amanda. Poxa vida, que coisa Muito bonita. obrigada. Lindo, lindo. Eu já me senti acolhida, já me senti tão bem aqui com essas meninas maravilhosas, e agora com esse final emocionante. Poxa, que trabalho bonito. Olha que eu não conhecia o trabalho de vocês, mas assim que a gente tiver a oportunidade de estar juntos, me coloco à disposição aí para estar junto com vocês nesse projeto muito bonito, no que eu puder ajudar sempre à disposição. E essa é a ideia, né? A gente buscar essa melhoria. Eu até vou finalizar aqui com uma pesquisa que eu acho importante também a gente colocar, de meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade, que já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. E a gente tem que pensar nessa pesquisa exatamente nas Marias, né? Porque, poxa vida, como é que elas vão se transformar depois, se ainda quando crianças, elas já são desvalorizadas ao ponto delas se autorreferenciarem como sendo menos importantes, né? Então, me parece que é importante isso, e esse projeto de vocês me lembrou essa pesquisa exatamente porque precisamos dar esse ar para essas mulheres, né? Para que elas se sintam valorizadas e sintam o valor que elas têm. E não é porque nós, mulheres, somos mais importantes que os homens, não. Volto a dizer, absolutamente, somos tão importantes quanto, mas, infelizmente, a nossa sociedade nos desvaloriza, por isso que a gente precisa desse sopro, né, desse conforto, desse acolhimento tão importante, tão especial que vocês deram nesse dia e trabalham nesse projeto. Então, parabéns aí, fiquei muito feliz com esse projeto e obrigada. Vou depois mandar o endereço, adoro artesanato, sou apaixonada por artesanato. Se desse para dar um close aqui, vocês veriam vários artesanatos aqui no meu escritório, adoro, fico muito feliz e vou mandar o endereço com certeza.
Muito obrigada, professora doutora Alice Bianchini. Excelente, muitas saudações aqui no chat. Doutora Amanda, mais alguma consideração? Acho que só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Eu que agradeço também, Muito né? obrigada. Receba nosso abraço e a nossa energia. Tá bom. Muito obrigada, também. professora Alice. Sucesso para vocês nesse projeto e em outros. Claro, com certeza. Muito bem-vinda à nossa casa. Eu deixo um abraço aqui da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes, da nossa palestrante da noite. Muito obrigada. Desejo a todos uma ótima noite. Sigam as nossas redes sociais. Muito, muito obrigada. Uma boa noite a todos e todas. Beijo, gente. Boa noite.